Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos ao Centro Espírita Amor e Caridade, nesta noite, com essa transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da palestra pública daquela Casa Espírita. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos. Elevar os nossos pensamentos em oração. Agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. De mais uma vez podermos refletir sobre o Evangelho do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Agradecemos a espiritualidade amiga que coordena os trabalhos do Centro Espírita Amor e Caridade, que se fazem presentes nos intuindo para as melhores palavras. Com muita gratidão, nós pedimos permissão à espiritualidade para iniciar as atividades desta noite, certos de que estamos amparados e protegidos. Que assim seja. A minha gratidão a Deus pela oportunidade de mais uma vez trazer a reflexão nesta noite tão agradável, tão bela. A minha gratidão à direção do Centro Espírita Amor e Caridade pela confiança. Nesta noite, nós vamos falar e refletir um pouco sobre caridade. Que palavra é essa? O que é? O que vem a ser caridade? E nós pegamos, é claro que o Evangelho segundo o Espiritismo, em muitos momentos, em muitos capítulos, fala sobre esse assunto, sobre esse tema. Nós pegamos especificamente no capítulo 13, que fala da beneficência. Especificamente os itens 13 e 14, que é exatamente uma mensagem de Carita, do Espírito Carita, que foi trazida em 1861 e que consta nesse capítulo do Evangelho. Então, nós vamos ver lá que Carita nos fala que há várias maneiras de se fazer caridade, há várias maneiras de se abordar esse assunto, de se realizar ações que tragam algo de benefício para as pessoas. Isso não depende de fé religiosa, não depende de casa espírita ou igreja, não depende de rótulos, depende da pessoa, basta querer. Então, não está ligado a nenhuma religião. E nessa mensagem de Carita, o Espírito vem nos dizer que quando nós nos propusermos a fazer algo, a espiritualidade se encarrega de nos mandar a clientela. E curioso falar em clientela quando está se falando em uma coisa voluntária. Mas a espiritualidade nos explica exatamente o que é clientela. Ao final do texto, ela vem nos dizer exatamente que clientela é essa, de que exatamente que ele estava falando. E aí nós vamos começar a nossa reflexão sobre caridade nos lembrando que, num primeiro momento, nós estamos e somos tomados completamente pelo egoísmo. Então, nós temos a fase da nossa vida, o momento de maturidade nossa espiritual, em que pensamos assim: eu não preciso fazer nada para ninguém. Se a pessoa quiser algo, que vá trabalhar, que conquiste com seus próprios méritos. E nós vivemos essa fase por muito tempo. E depois dessa fase, e nós vamos sempre pensar assim, que tudo que eu consigo é mérito meu. Eu consegui pelo meu esforço. Nessa fase, nós não conseguimos ainda imaginar que a misericórdia divina age nas nossas vidas em todos os momentos. Então, quando nós passamos para um segundo momento, já um pouco mais amadurecidos, nós vamos entender, e aí quando nós agora, fazendo um parêntese, já linkando a palavra caridade com a religião, com a doutrina espírita, quando nós chegamos na doutrina espírita e começamos a estudar a doutrina e as obras, a gente começa a perceber que não existe sorte
Assim como não existe azar, existe o nosso merecimento, o nosso esforço pessoal e a misericórdia divina nos concedendo de acordo com as nossas necessidades, com o nosso merecimento. Então, nós vamos começar a perceber que Deus nos inspira por meio de seus enviados, por meio do nosso anjo guardião, dos nossos guias espirituais. Então, nós já entramos num segundo momento em que nós já percebemos que existe um universo à nossa volta, que existe pessoas à nossa volta e que nós podemos fazer algo. Então, nós começamos aí a entender que nós precisamos sim, e fazemos parte de um todo. E como parte desse todo, nós temos compromissos e responsabilidades. Então, é difícil a gente imaginar que não existe sorte ou azar, mas que existe apenas merecimento. Isso nos traz um pouco de angústia, porque nós começamos a entender que nós somos os artífices do nosso futuro. Nós estamos construindo o nosso futuro a partir das nossas ações. E aí nós já entramos, então, em um outro nível de maturidade espiritual e passamos para um terceiro momento. E nesse terceiro momento, ele existe desde a época de Moisés, já era uma prática comum, que é o dar esmolas. Então, nós já começamos aqui a dar esmolas. Então, antigamente, as pessoas ficavam muito em frente aos templos, esmolando. Por quê? Porque ali em frente aos templos, as pessoas saíam dali, tinham acabado de ouvir uma pregação, uma explanação a respeito de Deus, de Jesus, então elas saíam um pouco com o coração um pouco mais brando, e aí estavam mais propensas a dar as esmolas. Então, o que acontecia? Você dava apenas o material. Nesse terceiro momento, nessa fase de dar esmolas, a criatura dá apenas o material. Eu não estou aqui dizendo que não seja importante. A caridade material é importante. Porque se eu estiver faminta, eu não vou querer ficar ouvindo palavras de consolo, de positividade. Eu quero primeiro me alimentar. Se eu tiver com sede, eu quero primeiro um copo d'água. Então, o fato de dar esmolas depende muito de como você faz essa doação. Porque existe um ditado que as pessoas sempre dizem assim, que quem dá aos pobres empresta a Deus. E nesse raciocínio, você está barganhando com Deus. Eu estou dando algo para o pobre, mas eu vou receber algo em troca. E era muito comum as pessoas fazerem isso e fazer questão de serem vistas por outras. Exatamente no momento de dar. Exatamente no momento ali que estava fazendo aquela doação, fazer questão de deixar isso público, para que os outros vissem. E até hoje a gente vê muitos de nós, em muitos momentos, infelizmente, ainda agimos assim. Ainda achamos que precisamos tirar fotos, que precisamos postar nas redes sociais as nossas boas ações. Mas a gente anda um pouquinho mais, e a gente adquire um pouco mais de maturidade. E entramos num quarto momento. E no quarto momento, além da caridade material, eu começo a perceber que eu preciso dar a caridade espiritual. Fazer a caridade moral. Na caridade material, eu dou daquilo que eu tenho. Já na caridade moral, eu dou daquilo que eu sou. Então, existe aqui uma diferença muito grande. Eu não preciso tirar da minha conta bancária. Eu preciso apenas dar um sorriso. Porque aqui eu estou pegando de mim para doar. Eu não preciso comprar uma cesta básica para dar. Mas é apenas um ouvir. Ou às vezes até um calar. Porque a caridade também consiste nisso. Muitas vezes não é falar, é apenas ouvir. Muitas vezes é só calar. É só estar perto do irmão que está necessitando. De dar um abraço, de olhar nos olhos e dizer, vamos junto. Você não precisa me falar qual é o seu problema, mas eu estou aqui. Vamos fazer uma oração juntos. E é importante a gente perceber como é diferente a oração que nós fazemos em grupo. Por isso, na casa espírita, em outras denominações religiosas, as pessoas se reúnem para fazer oração. Porque as energias se juntam.
E aquilo transforma-se em luz, em feixes de luz no espaço. Então, é importante esse momento. E aí nós vamos pensar, então, sobre a caridade, ampliando um pouco mais esse pensamento. E aí a gente busca Jesus. Como é que Jesus entendia a caridade? Aos olhos de Jesus, o que é exatamente caridade? E no Evangelho segundo o Espiritismo está posto que Jesus entendia a caridade como benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão para todos. Vamos perceber aqui que é para todos. Benevolência, indulgência e perdão. Inclusive aqueles da nossa casa, da nossa família, os nossos amigos mais próximos, que por vezes nós não sabemos compreender, nós não sabemos perdoar. É muito fácil nós dizermos para uma pessoa da rua, eu vou fazer uma oração por aquela criatura está sofrendo, está passando por um momento delicado. Mas em casa é difícil a gente perceber isso. É difícil nós entendermos que o nosso irmão que está bem próximo da gente também tem limitações, também tem falhas. E aí a gente se coloca numa posição sempre de apontar o dedo, de julgar e de achar que o outro tem que agir conforme o meu ponto de vista. Então, quando Jesus fala em benevolência, indulgência e perdão, está bem colocado para todos. Existe um provérbio chinês que eu acho bastante interessante e muito oportuno, que diz o seguinte: me ame quando eu menos mereço, porque é nessa hora que eu mais preciso. Então, eu acho bastante bem profundo esse provérbio. E se nós formos esmiuçar e trazer isso para o nosso dia a dia, me ame quando eu menos mereço, ou seja, me ame quando eu for agressiva, me ame quando eu não estiver de bom humor, porque é nesse momento que eu preciso. É nesse momento que eu preciso muito mais da sua compreensão, do seu amor, da sua prece. Então, esse provérbio é muito útil no nosso dia a dia. E aí nós vamos entender a caridade também como não seletiva. Eu não tenho que dizer, eu faço caridade para determinado grupo. Eu faço doação de cesta básica só se a pessoa for espírita. Ou só se for evangélico. Não, nós não temos que selecionar. Nós temos que entender que somos todos irmãos. E que temos todos as nossas necessidades. E não tem horário. Eu não vou fazer caridade somente antes da novela. Eu não vou fazer caridade somente dia de domingo, dia de sábado. Não. Por quê? Porque eu já entendendo que a caridade moral é eu doar de mim, eu posso fazer isso a qualquer hora, em qualquer lugar. Eu posso fazer isso na fila do supermercado, na rua, por pensamento, na minha oração matinal, logo ao acordar. Meu Deus, abençoa o meu amigo fulano de tal que está passando por problemas. Eu gosto muito dele, eu peço que o Senhor o abençoe nesse dia. É nós estarmos andando na rua e vermos uma pessoa com uma marmita, um trabalhador com uma marmita com pouca comida comendo, e nós olharmos e pedirmos, meu Deus, que tenha muitos fluidos nesse alimento, que seja capaz de alimentar fisicamente essa criatura. Tudo isso é caridade. É às vezes a gente cruzar com alguém na rua com um olhar baixo, triste. Nós não conhecemos, nós não sabemos o que passa aquela pessoa. E nós olharmos e fazermos uma prece de longe. Direcionarmos aquela pessoa a um bom pensamento, uma boa energia. E nos lembrando que nós não precisamos ser espíritos puros para fazer caridade. Não precisamos. Os espíritos mais anônimos, os espíritos mais simples, são os que mais fazem caridades. E é esses que fazem as pequenas coisas no dia a dia, é que são convidados pela espiritualidade, é que são convidados por Jesus para as grandes obras. Porque é na pequena que nós nos acostumamos. E nos preparamos para as grandes obras.
No início, quando nós começamos a fazer caridade, nós vamos obrigados. Nós vamos pela recompensa que vamos ter espiritualmente. Nós vamos porque achamos, não, mas eu tenho que ir porque eu quero um lugarzinho no céu. Não, eu vou porque eu preciso fazer algo. E aquilo, nós vamos 1, 2, 3, e vai chegar o momento em que nós vamos com alegria, com felicidade, com o coração aberto. E aquilo passa a fazer parte da nossa vida. E quando nós percebemos, nós temos um modo de viver diferente. É uma mudança de hábito, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de olhar, olhar o irmão, olhar o mundo e entender que as pessoas que no momento estão numa situação financeira ou numa situação da sociedade mesmo, uma situação de desvantagem com relação às outras, isso é momentâneo. E amanhã ou depois pode ser eu a precisar de uma cesta básica, de um alimento, de um agasalho. Então a gente tem que fazer com amor. A gente tem que dar aquilo que o outro precisa, mas com amorosidade, sem humilhar. Porque as pessoas não são invisíveis. São nossos irmãos. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente vai entrar num shopping, num lugar, e a pessoa que está ali, e você passa, não olha, não percebe que é uma criatura, que é um ser humano, que é uma pessoa que está ali, que é um irmão. E nós passamos como se aquela pessoa fosse invisível. E imaginamos, e quando eu desencarnar, será que eu vou ser recebida por Jesus? Ou eu vou ser recebida por esses espíritos que muitas vezes eu cruzei ao longo do meu caminho e não dei um sorriso? Relatos da espiritualidade nos contam que quando desencarnamos, aqueles por quem fizemos algo, aqueles por quem direcionamos uma prece, vêm nos receber, vêm nos abraçar. E às vezes espíritos tão simples, com tanta luz, e nós ficamos a pensar, meu Deus, como eu perdi tempo. Eu convivi tanto tempo perto dessa criatura, que poderia ter ocupado um espaço maior na minha vida, no meu coração. E eu não soube aproveitar aquele momento. E aí a gente vai falar um pouco também da caridade como uma situação educativa. Por que educativa? Porque nós somos exemplos. Nós somos exemplos em casa, para os amigos, no trabalho, na sociedade. Nós somos exemplos com as nossas ações. Eu educo não pelas palavras, mas pelo exemplo. Porque as pessoas nos observam. Nos observam exatamente do ponto de vista delas, mas veem o que nós estamos fazendo. Então, nesse momento, é uma caridade educativa também. Como é que eu tenho me posicionado diante das pessoas? Como é que as pessoas me veem? Então, nós temos que ter esse cuidado. Que tipo de mensagem eu estou passando para as pessoas? Que tipo de conteúdo eu passo para as pessoas que eu converso? Seja uma conversa informal, uma roda de amigos, trocando ideias, dando risada. Que tipo de mensagem eu tenho passado? Que tipo de mensagem eu compartilho do meu celular, nas redes sociais, com as pessoas? São mensagens de raiva, de ódio? Ou são mensagens de esperança, de paz, de alegria? Que tipo de mensagem nós temos passado para as pessoas? E nesse momento em que a gente passa o mundo inteiro por uma situação extremamente delicada, onde todos nós estamos com os nervos à flor da pele, estamos angustiados, estamos receosos, é muito importante nós nos mantermos equilibrados. E como conseguir manter esse equilíbrio em meio a todo esse turbilhão de notícias ruins, de desencarnes, de famílias sofrendo, passando fome, necessidades. Como manter o equilíbrio? Buscando Jesus. Buscando Jesus todos os dias, todos os momentos. Nos colocando diante desse mestre, desse irmão maior.
nos colocando como criaturas, como ferramentas para sermos usados para o trabalho, de manter o equilíbrio mental na nossa casa, no nosso íntimo, com as pessoas que nos rodeiam. Em alguns momentos a gente fraqueja um pouquinho, mas nós temos que ter um alvo. E o nosso farol é o Evangelho. O nosso farol é Jesus. Nós temos que nos apegar a esse irmão e pedir para ele, fervorosamente, me ajuda. Esteja comigo. Segura a minha mão. Essa é a humildade que nós temos que ter. Porque para fazermos a caridade, temos que estar bem. E para estar bem, temos que nos fortalecer. Temos que fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, o nosso bem-querer. Entre a razão e a necessidade, escolha sempre a necessidade. Deixa o outro ter razão. Não tem problema, não. Vai lá, faz o seu papel, suprindo a necessidade do outro, seja da matéria, seja moral. Deixa o outro ter razão. Não vamos nos preocupar em querer sempre dar a última palavra, em querer sempre ser o dono da situação e da razão. Não, é desnecessário. Quando nós atingimos um certo grau de maturidade, e eu não digo aqui de maturidade por idade, não, é de maturidade espiritual. Quando nós atingimos essa maturidade, nós vamos entender que o que menos importa é ter razão. Então, muitas vezes, a gente se cala diante de uma possível discussão, de uma possível troca de farpas. É melhor se calar. E deixa o outro passar aquele momento, e aí, no segundo momento, a gente retoma novamente o diálogo. E eu fico falando isso, fico pensando. As pessoas assistem e falam assim, nossa, mas que bacana, né? Que bom. Que bom seria se eu, Shirley, já conseguisse tudo isso. Mas a gente vai pesquisando, estudando, se conhecendo e tentando. E tentando. E vai chegar um momento que eu vou conseguir. Assim como todos nós vamos conseguir. O esforço é individual. E já disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, nós somos responsáveis pelas nossas obras. Nós somos responsáveis pela nossa maturidade, pela construção da nossa fé. E aí vem um 10º momento, onde a espiritualidade nos fala que é muito importante. E eu acho interessante quando Caritas fala assim, aprender a não morrer de fome em frente ao banquete espiritual que as casas religiosas nos oferecem. Em todas as casas religiosas, em todas as casas de oração, independente de denominação, é servido um banquete espiritual. Em todos os cultos, em todas as missas, em todas as palestras públicas no centro espírita, é servido um banquete espiritual. Nós estamos sendo atendidos, curados de enfermidades que a gente nem sabe que vai ter ou que já está desenvolvendo no nosso corpo. E nós somos tratados pela espiritualidade quando entramos numa casa religiosa para fazer as nossas orações. Toda a espiritualidade está ali nos aguardando. E nós somos envolvidos por esses fluidos emitidos do alto. E aí o que acontece? Nós temos pressa. Nós temos pressa que acaba logo a palestra. Nós temos pressa que encerra logo a missa, que termine logo o culto. E mal termina a prece final, nós já saímos correndo para casa. Correndo para quê? Para ir para onde? Nós temos pressa para ir para o centro e nós temos pressa para voltar do centro.
E para quê? Para que essa pressa? Para que essa correria? Se o que está ali é um verdadeiro banquete, que por vezes a gente não sabe usufruir, exatamente por conta dessa pressa, dessa ansiedade que toma conta da gente. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E nessa mensagem, Carita diz, mensagem de Carita, que um grupo de mulheres que se reuniam para trabalhar e elas faziam roupas de frio para distribuir quando o inverno chegasse, para aquelas crianças que os pais não tinham condição de comprar agasalho. Essas mulheres se reuniam de todas as religiões para fazerem o trabalho. E trabalhavam com alegria, trabalhavam com disposição. E aquelas pessoas que não podiam e não tinham habilidades contribuíam com a matéria-prima para a confecção dessas roupas. E a espiritualidade reunia essas mulheres e falava: vou lhes arrumar boa clientela, que lhes pagará à vista em bênçãos. Única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Então a espiritualidade diz: faça a tua parte, que eu coloco no teu caminho quem precisa da sua habilidade, quem precisa da sua ação. E é isso que acontece todos os dias. A espiritualidade manda na nossa porta as pessoas pelas quais nós podemos fazer algo. E aí muitas vezes a gente deixa passar essa oportunidade. A gente não entende que ali está a criatura que vai me fazer uma pessoa melhor. Porque vamos entender uma coisa: quem faz a caridade é o que mais ganha, é o que mais recebe. Então, às vezes, a gente faz algo para alguém e pensa que nós estamos ajudando. Não, nós estamos sendo ajudados. Então, nós temos que fazer de forma que a pessoa se sinta feliz, que a pessoa não se sinta humilhada, mas que se sinta grata. E Carita diz mais. Ela diz que essas pessoas pelas quais nós fazemos as boas ações e as boas práticas, elas ficam tão gratas a nós, tão gratas, que em muitos momentos elas intercedem por nós, junto a Deus, quando nos veem em situação difícil. Porque nós não imaginamos quantas pessoas nós conseguimos atingir com uma única boa ação. Quantos espíritos nós conseguimos sensibilizar com uma única boa ação. Porque é uma cadeia. Se nós fazemos o bem para uma pessoa, a família inteira vai ficar grata. E em um momento em que eu estiver passando por uma situação delicada e difícil, aqueles espíritos vão dizer: opa, aquela criatura ali me ajudou em uma ocasião. Vamos fazer uma prece por ela. Vamos fazer uma oração, vamos pedir a Jesus por ela. Então são as famosas orações por intercessão. Mas a intercessão só acontece para quem cultiva a simpatia entre as pessoas, a gratidão. Então, nós precisamos estar atentos a isso, porque não sabemos quantas pessoas nós estamos atingindo com a nossa boa ação. Um outro capítulo que eu destaco rapidamente, já encerrando, é o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. No item que fala do egoísmo, que Jesus deu o exemplo do amor e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Então, naquela passagem de Jesus com Pôncio Pilatos, em que Pôncio Pilatos lava as mãos e diz: eu não sei por que vocês querem crucificá-lo, mas se assim querem, fiquem à vontade. Em outras palavras, foi isso que ele fez. Ele lavou as mãos. Enquanto Jesus deu o exemplo do amor, Pôncio Pilatos, a linguagem dele foi o egoísmo. Eu não estou nem aí. Vocês são responsáveis. Eu não vou me envolver nessa situação. E quantas vezes nós fazemos isso todos os dias? Quantas vezes, por omissão, nós permitimos que injustiças ocorram à nossa volta? Injustiças do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual.
Quantas vezes nós levamos adiante uma fofoca, uma maledicência de um irmão, enquanto poderíamos ser nós o fim daquilo ali, o fim daquela conversa, daquela fofoca? Quantas vezes nós levamos a conversa adiante e ainda botamos a nossa pitadinha de maldade? Então, Pascal vem nos dizer, numa mensagem apresentada em 1862, no item 12, que fala do egoísmo, ele diz: se os homens se amassem com muito amor, com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade, porque seriam mais sensíveis aos sofrimentos alheios. E aí a gente vai ver um exemplo do Cristo. Cristo jamais se recusou a ajudar alguém. Podia ser uma prostituta, podia ser o homem da lei, seja quem fosse, ele não tinha medo de se aproximar das pessoas para ajudar, medo de sua conduta ser atingida. E quantas vezes nós não nos aproximamos de alguém porque achamos que aquele alguém pode manchar a nossa reputação? E aí a gente tem que ter sempre que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Jesus é o nosso modelo e guia. E a partir do momento que nós começarmos a interiorizar isso, viver isso, e ver realmente esse amigo, esse irmão do nosso lado, entender a mensagem dele, de amor, de caridade, de luz, de paz, de perdão, de indulgência, de benevolência, nós vamos começar o nosso processo de evolução espiritual. É claro que já temos um caminho, já caminhamos bastante, mas efetivamente estarmos prontos para ver as pessoas, como irmãos. É inadmissível ainda vermos cor na pele das pessoas. Pele não tem cor, é pele, é humano. Então não dá para a gente ainda viver dessa forma, dizendo que um negro é assim, um branco é... Não! Somos iguais, somos filhos de Deus. Viemos da mesma fonte e para a mesma fonte retornaremos. Mais dia, menos dia. Quanto tempo vai demorar? Depende de cada um. Eu encerro com uma frase de São João da Cruz. São João da Cruz é um santo da Igreja Católica. Ele foi um grande auxiliar de Teresa de Ávila, um grande inspirador das ações de Teresa de Ávila. E ele nos diz o seguinte: a alma que caminha no amor não descansa e não se cansa. Olha que interessante. A alma que caminha no amor não descansa e não se cansa. Não descansa, não no sentido da matéria, mas no sentido das inquietações que nos vêm quando nós percebemos que algo poderia ter sido feito e nós não fizemos. Mas a gente não se cansa. Às vezes a gente cansa o corpo físico. Quando a gente chega em casa e deita, ufa, hoje o dia foi longo, mas a nossa alma está alegre. Está alegre porque sabemos que fizemos o nosso melhor. Foi pouco? Foi, mas era o que eu podia fazer nesse dia, nesse momento, nessa situação. Então, vamos nos lembrar de que o egoísmo é a negação da caridade. Vamos travar uma batalha, uma luta interna, individual, interior, nos conhecer e eliminar de nós essa chaga que é o egoísmo, que é o orgulho, que tanto nos faz mal, que nos arrasta ladeira abaixo. Então vamos sempre nos lembrar, Jesus é o nosso foco, o Evangelho de Jesus é a luz. Estejamos em paz, façamos a paz,
hoje e sempre. Muito obrigada a todos por mais essa oportunidade. Nós vamos fazer a prece de encerramento. Neste momento, com muita gratidão a Deus, por este momento de paz, de luz, de reflexão. Gratidão a Deus por tudo que temos e por tudo que somos. Gratidão à espiritualidade superior, esses seres que trabalham incansavelmente, trazendo ao mundo as intuições para o bem, para as boas práticas, para as boas ações. Vamos vibrar de forma especial pelas pessoas que têm o poder de decisão, os gestores públicos do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Vamos envolver o planeta Terra com uma luz refletindo a face de Jesus. Que todos nessa noite tenham esperança em dias melhores. Tenham esperança que tudo isso vai passar e que ficaremos todos bem nos dois planos da vida. Aos irmãos que desencarnaram recentemente, que sejam acolhidos e amparados no plano espiritual. As famílias que perderam seus entes queridos, o consolo e a certeza de que logo, logo estaremos todos juntos novamente. E assim, com gratidão, pedimos permissão à espiritualidade que coordenou essa atividade de hoje, para encerrarmos este momento da palestra pública, pedindo o amparo e a proteção para o Centro Espírita Amor e Caridade e todos que ali estão. Que assim seja.